noite a todos. Meus queridos, vamos abrir a palavra de Deus no Salmo de número 15. Salmo 15. Salmo 15. Eu vou ler o Salmo, peço que você esteja acompanhando em sua Bíblia. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, não lança injúria contra o seu vizinho, o que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Até aqui, queridos, a leitura da palavra de Deus. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Ó Deus, te agradecemos pela oportunidade maravilhosa que temos de estarmos aqui presentes no teu culto, te adorando, te louvando, te bendizendo, também tendo esta oportunidade de nos dirigir a Ti em oração, falando contigo. Queremos também, Senhor, ouvir a Tua voz, especialmente agora por meio da Tua palavra, que foi lida e que será explanada. O Senhor já tem falado aos nossos corações no decorrer deste culto, mas te pedimos, Senhor, que mais uma vez o Senhor possa nos abençoar agora com a iluminação, com a compreensão desta porção que nós acabamos de ler. Ajuda-nos, ó Pai, a guardarmos os princípios da Tua palavra em nossos corações e assim, Senhor, vivermos cada dia mais uma vida íntegra, uma vida agradável ao Senhor, uma vida de acordo com os Teus preceitos. Que, de fato, Senhor, esse seja o desejo do nosso coração, para que a glória do Seu nome esteja sempre como o principal propósito da nossa vida. Que tudo quanto viermos a fazer, a falar, seja tão somente para glorificar o Teu santo nome. Assim eu te peço e eu te rogo, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, o Salmo 15, ele inicia com uma pergunta do salmista para Deus. Davi faz a Deus o seguinte questionamento: quem habitará, Senhor, no teu tabernáculo? Em outras palavras, quem, Senhor, pode estar em tua presença? Quem, Senhor, pode te cultuar no teu santo templo? Quem pode morar na tua habitação eterna? Este salmo, queridos, ele era usado no contexto litúrgico da nação de Israel. Era, de fato, um salmo que preparava o povo para a adoração. Entretanto, se nós observarmos, esse salmo, ele também fala do nosso dia a dia, da nossa conduta, do nosso comportamento, ou seja, do viver daquele que vai habitar no lar celestial, na morada celeste. Então perceba que o Salmo 15, ele não apenas vai nos preparar para o culto a Deus, antes ele nos prepara para uma vida na presença do nosso Deus. Este salmo, queridos, ele nos prepara para habitarmos no céu com o Senhor.
para habitarmos com Ele por toda a eternidade. Veja, nós lemos há pouco o Salmo 14, que antecede a este, e nós vimos na leitura do Salmo 14 a descrição de um homem insensato, um homem que nega a existência do Senhor nosso Deus, um homem que se entrega completamente à dissolução do pecado. Este homem, ele é o oposto do homem do Salmo 15. E é interessante que quando nós observamos o salmista aqui no Salmo 14, ele vai deixar claro que ele aguarda o juízo de Deus sobre esse homem ímpio, sobre este homem que não teme a Deus. Enquanto que no Salmo 15, nós vamos nos deparar com um homem que é salvo. Um homem que pela graça do Senhor é salvo e é alguém que não barateia esta graça. Antes, o desejo dele é servir a Deus com integridade, é servir a Deus obedecendo aos preceitos de Deus, é seguir a vontade de Deus. De modo, queridos, que nós podemos observar de uma forma muito nítida esse contraste entre o homem do Salmo 14 e o homem do Salmo 15. O homem do Salmo 14 é um incrédulo, aquele que quer viver no pecado, na dissolução. O homem do Salmo 15 é o homem convertido, é o homem que anseia por viver de acordo com a lei de Deus. E disto, queridos, nós vamos compreender melhor a mensagem que o Senhor tem para nós aqui no Salmo de número 15. A primeira coisa que eu acho que é importante termos em mente quando nós olhamos para o Salmo 15 é que esse salmo, ele é um chamado de Deus para os seus filhos. Ele é um chamado de Deus para as nossas vidas, para vivermos vida íntegra, justa e reta diante do Senhor. Ele é um chamado à integridade. E aqui nós vamos observar que este chamado à integridade se dá tanto na maneira como nós nos comportamos, como também naquilo que é pronunciado pelas nossas bocas. Ou seja, se dá no nosso comportamento e naquilo que falamos. A integridade em nossas vidas, ela é evidenciada nessas duas vertentes. E é justamente nessas vertentes que você vai perceber que o salmista vai se concentrar aqui. Veja que ele começa aqui com esse chamado à integridade. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade. A primeira condição para podermos habitar na presença do Senhor é a integridade. E essa condição, ela vai ser importante porque dela vão decorrer as outras. Ela como que vai reger as outras virtudes. Se você perceber aqui, você vai notar que o salmista, ele afirma categoricamente que o viver íntegro, ele vai se dar pelo comportamento e pela fala. De modo que, para o salmista, o viver com integridade é um viver sem hipocrisia, é um viver sem máscaras. A ideia da palavra integridade aqui, no original, traz a ideia de aperfeiçoar, traz a ideia de retidão, traz a ideia de
irrepreensível, inculpável. Ou seja, o salmista está afirmando que os que habitam com Deus no seu santo monte devem viver em contínua e habitual integridade, retidão, de forma que sejam pessoas irrepreensíveis, inculpáveis. O salmista vai demonstrar como essa integridade ela vai se manifestar em nossas vidas. Ela se manifesta de duas formas, no viver e no falar. Veja que ele diz aqui no verso 2: o que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. Ao mesmo tempo que ele se comporta com integridade, as palavras que ele pronuncia também são palavras que evidenciam integridade. Então vamos começar a observar aqui esse viver íntegro, começando justamente por esse aspecto do viver, do comportamento, das atitudes. Veja que o viver íntegro, meus queridos, ele tem a ver com uma vida na prática da justiça. Verso 2, o salmista diz assim: o que vive com integridade e pratica a justiça. Veja, a primeira atitude deste que vai habitar com o Senhor no céu é que ele vive com justiça, ele vive praticando a justiça. Mas pastor, o que é isso? A prática da justiça consiste em viver de maneira harmoniosa com a lei de Deus. Consiste em nós obedecermos a lei de Deus. E o que é que Deus exige de nós na sua lei? Veja, o Senhor exige de nós que nós o amemos acima de todas as coisas e que nós também amemos ao próximo como a nós mesmos. Então, esse viver íntegro na prática da justiça significa que nós vamos nos conformar aos mandamentos do Senhor, à lei do Senhor. O conceito bíblico de justiça, portanto, é o de proceder conforme a lei de Deus. Andar em justiça, ou seja, conforme os mandamentos de Deus, é uma maneira de preventivamente sermos guardados de diversos males. Quando, meus queridos, nós observamos a lei de Deus, quando você anda nos caminhos do Senhor, quando você busca seguir os conselhos que Deus nos traz na sua palavra, você vai ser preservado. Tanto que lá em Provérbios 13:4 diz assim: a justiça guarda ao que anda em integridade, mas a malícia subverte o pecador. Aquele que vive observando a lei de Deus, ele é guardado, ele é preservado. Mas aquele que não tem interesse pela lei de Deus, aquele que dá vazão à sua carne, a uma vida de pecado, ele vai ser subvertido, ele vai naufragar. Mas veja, o viver íntegro, ele tem esse aspecto, a prática da justiça. Um segundo aspecto que o texto nos mostra do viver íntegro é que ele não pratica o mal contra o próximo. Veja aí, verso 3: não faz mal ao próximo. O homem íntegro, a mulher íntegra, eles devem detestar o mal, eles devem fugir do mal, eles devem fugir da prática do mal contra o próximo. E como é que eles vão fazer isso? Eles fazem isso praticando o bem. O homem e a mulher que são íntegros, eles praticam a justiça.
E ao fazer isso, eles evitam o mal. Como nós sabemos, então, a prática da justiça, ela vai trazer consequências inevitáveis para a vida daqueles que vivem nela. A pessoa que, de fato, vive praticando a justiça, isso trará consequências para a sua vida, assim como aquele que pratica o mal também vai acarretar o mal para a sua vida. Devemos ter cuidado até mesmo com quem nós andamos, para que não nos façamos acompanhar de pessoas que vivem na prática do mal e assim possamos acabar imitando este proceder, copiando esse estilo de vida. Veja, quando o homem pratica o mal, ele também vai sofrer o mal. É basicamente aquele princípio da semeadura. A semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. Então, a Bíblia diz: aquilo que o homem planta, necessariamente ele vai colher. Aqueles que praticam o mal contra o próximo, o mal vai sobrevir a eles. Tanto é que lá em Provérbios, capítulo 11, verso 27, é dito assim: quem procura o bem alcança favor, mas o que corre atrás do mal, este lhe sobrevirá. Ou seja, o mal vai sobrevir a este que pratica o mal. Em Isaías 3:11, é dito assim: ai do perverso, mal lhe irá, porque a sua paga será o que as suas próprias mãos fizeram. Ou seja, a justiça retributiva de Deus vai fazer com que aquilo que foi feito por ele seja feito contra ele. O mal praticado contra o outro será praticado contra ele. Então veja, o viver íntegro, ele tem esse aspecto de praticar a justiça, de não praticar o mal contra o próximo, mas também de desprezar o réprobo. Veja aí o verso 4. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo. Quem é o réprobo? O réprobo é aquele que Deus reprova. Então, este homem e esta mulher é alguém que não aprova quem Deus reprova. O homem e a mulher de Deus não compactuam com os réprobos. Não tem eles como sendo uma fonte de beber a largos sorvos, como diz lá o Salmo 73. O salmista diz que aquele que habitará na casa do Senhor, ele não tem o comportamento do réprobo como sendo algo admirável. Pelo contrário, ele vai desprezar tal comportamento. Antes mesmo que o ímpio seja bem-sucedido, mesmo assim, o justo o desprezará. E aqui, queridos, nós vamos perceber que não há neutralidade. O justo, ele não vai temer se posicionar diante dos acontecimentos. Se de fato um homem deseja habitar na presença do Senhor, louvando e adorando ao Senhor, ele não pode honrar aquilo que é desprezível aos olhos do Senhor. Essa é uma característica também muito marcante do viver íntegro. Temos que honrar a Deus e rejeitar aquilo que Deus rejeita.
Não podemos nos alegrar com aqueles que desonram ao nome do Senhor. Que nós possamos dizer, queridos, como o salmista diz lá no Salmo 139, do verso 20 ao 22, eles se rebelam insidiosamente contra ti, e com os teus inimigos falam malícia. Não aborreço, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Veja que o zelo do Senhor é tão forte do salmista, que a partir do momento que os réprobos se levantam contra Deus, o salmista se torna contra eles. Tenhamos cuidado com aquilo que nós assistimos, com aquilo que nós ouvimos, para que não sejamos pegos compactuando com aquelas pessoas que praticam o que é desprezível diante dos olhos do Senhor, compactuando com aqueles que desprezam o Senhor. Mais uma atitude que é mencionada aqui. Como nós já vimos aqui 3 atitudes do viver íntegro: a prática da justiça, o não praticar o mal ao próximo, o ter por desprezível o réprobo, mas em quarto, honrar os que temem a Deus. Veja, se por um lado essa pessoa tem por desprezível ao réprobo, por outro lado ela é alguém que vai honrar aqueles que realmente amam e temem ao Senhor. Veja o verso 4: mas honra aos que temem ao Senhor, o que jura com dano próprio e não se retrata. Vamos ficar só com essa primeira parte: mas honra aos que temem ao Senhor. O honrar acaba sendo o oposto de desprezar. Aqui o salmista está estabelecendo um contraste. Se por um lado ele despreza aqueles que desprezam ao Senhor, por outro lado ele honra aqueles que honram ao Senhor. O salmista diz que aqueles que habitam no monte do Senhor desprezam o réprobo, mas dignificam, mas honram, mas reconhecem o valor daqueles que temem a Deus. Você vai perceber aqui um comportamento coerente. Comportamento de uma pessoa que busca viver de maneira coerente. No mundo em que nós vivemos, queridos, nós sabemos que as pessoas que são honradas são justamente aquelas pessoas que possuem uma condição social mais elevada. Essas que para a sociedade são consideradas como sendo mais importantes, dignas de maior honra, mas a Bíblia diz que nós devemos honrar aqueles que honram o Senhor. Uma outra atitude, uma quinta atitude do viver íntegro é o guardar-se da ganância. Veja aí o verso 5: o que não empresta o seu dinheiro com usura. O que não empresta o seu dinheiro com usura. A ideia de usura aqui é uma atitude de extorsão por meio de um dinheiro que uma pessoa emprestou para outra, não é? Ou seja, alguém que cobra juros que não deveriam ser cobrados. E quando nós analisamos esse assunto à luz da palavra de Deus, não é, o empréstimo na esfera bíblica, nós vamos perceber que até isso faz parte da nossa vida espiritual. A vida espiritual, ela é a base para as demais áreas da nossa vida. E aí você vai perceber que os valores espirituais do crente, eles estão
em todas as áreas. Portanto, até quando ele lida com as questões financeiras, ele faz isso à luz da vontade do Senhor. Não há uma atitude de desassociação. Não, uma coisa é a minha vida espiritual, outra coisa é a minha vida no trabalho, outra coisa é a minha vida nas finanças, outra coisa é a maneira como eu utilizo os recursos que Deus me deu. Você vai ver uma atitude aqui de coerência. E no contexto ali, nós vamos perceber que a ideia do empréstimo era no sentido de aliviar a pobreza do próximo, era ajudar o próximo, era auxiliar o próximo. Não era uma maneira de extorquir, de explorar. O próximo. Aqueles que estavam num relacionamento com Deus tinham por obrigação moral evitar práticas exploratórias. As práticas, inclusive relacionadas ao dinheiro, deveriam refletir compaixão, misericórdia, amor. O salmista ainda acrescenta, aqui no verso 5, o que não empresta seu dinheiro com usura e não aceita suborno contra o inocente. A ideia de suborno aqui é de alguém que dá algum benefício em vista a uma obtenção ilícita de um juízo no tribunal. Alguém que paga por uma sentença. Alguém que recebe para dar uma sentença. Então, essa pessoa que quer habitar com o Senhor é alguém que não admite essas práticas. É alguém que de fato não aceita suborno contra os inocentes. Não recebe pagamento para favorecer os poderosos, para fazer vistas grossas, para dar um falso juízo. Então, queridos, nós podemos observar aqui esses aspectos tão importantes que são ressaltados no Salmo, no que diz respeito ao viver íntegro. É esse viver que nós precisamos aprender a cada dia. É esse modelo, é esse padrão que deve estar presente em nossas vidas. Mas como eu disse no início, ele fala do viver, mas ele também vai falar do falar. Ele também vai mencionar aqui que a integridade ela vai ser demonstrada também por aquilo que sai da nossa boca. Integridade no falar, queridos, começa com falarmos a verdade de coração. O salmista diz que aquele que deseja habitar na casa do Senhor fala com integridade. Verso 2. O que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. O cidadão dos céus, assim como o Senhor, ele é alguém que ama a verdade. Quem vive com integridade, pratica a justiça, fala a verdade. A integridade de caráter ela vai se revelar no comportamento e nas palavras. Mas muitas vezes nós não atentamos para isso. Falamos demais, falamos em demasia e não percebemos como isso expressa justamente a nossa falta de integridade, de santidade, de retidão. Você não percebe, mas aquilo que sai da sua boca revela falta de integridade. Quem não é íntegro não fala essencialmente a verdade, ainda que possa falar eventualmente
ocasionalmente quando essa verdade ela não vai lhe comprometer de alguma forma. Mas aquele que é íntegro, ele tem um zelo pela verdade. Ele fala aquilo que é verdadeiro. Isso é algo tão importante, queridos, porque nós vivemos em um período onde as pessoas elas têm por algo comum, normal, habitual, a mentira. Nós hoje ouvimos muito as pessoas falando de fake news, não é? Mas veja, nós que somos comprometidos com a verdade, nós não somos pessoas que devem espalhar falsas notícias por aí. Por isso que eu digo a você, antes de repassar qualquer informação, procure sempre averiguar se aquilo que foi dito é realmente verdadeiro. Sabe por quê? Porque às vezes a gente gosta tanto de ver o quanto as nossas palavras impactam as outras pessoas, que a gente simplesmente fala aquilo que a gente ouviu sem ter o zelo e o cuidado de se certificar se aquilo é verdade. Não é? Não devemos nos precipitar em transmitir certezas e verdades que na realidade ainda não foram confirmadas. A palavra usada aqui pelo salmista tem um sentido que vai além. Não é? A ideia de você falar com fidelidade, com veracidade, com certeza. De modo que o nosso falar deve ser acompanhado de certeza, certeza de que estamos falando a verdade. Se nós não temos essa certeza, que possamos nos aquietar e calar as nossas bocas e evitar cometer erros. Mas ainda relacionado à fala, nós vimos o viver íntegro se demonstra, né, em você falar a verdade de coração, mas também em você usar a língua com sabedoria. Veja aí o verso 3. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. É interessante porque quando você vai para o original na língua hebraica, essa palavra difamar, ela está associada com os pés. Interessante isso, né? Parece não haver muita ligação, mas há. Ou seja, ela é usada de várias formas lá no Antigo Testamento, inclusive de um modo figurado, onde uma dessas formas, uma delas é justamente a identificação dos pés. Como que alguém que vive andando para espionar, alguém que vive inquieto, observando os outros, alguém que não está em paz, mas que vive numa ansiedade por ter o que falar do outro. Essa era a raiz da palavra difamar aqui. O texto aqui, queridos, está nos ensinando que o cidadão dos céus, eles não são prontos para sair por aí, não é, caminhando, investigando a vida alheia e com a sua língua falando mal do próximo. Falando inverdades, tendo atitude de maledicência. Ao contrário, a nossa língua deve ser usada como medicina. A ideia de cura, de curar o ferido. Provérbios 12, 18. Alguém cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Como é difícil você ouvir pessoas cuja tagarelice é como pontas
de espadas. Mas, por outro lado, como é bom você ouvir pessoas que são sábias e que a língua delas é medicina. E veja, ele ainda vai dizer aqui, e não lança injúria contra o seu vizinho. Ser íntegro no falar significa também não lançar injúria contra o nosso vizinho. A ideia aqui é de não insultar, não ridicularizar, não desdenhar ou escarnecer do vizinho ou daquele que esteja próximo a você. Pode não ser o seu vizinho, pode ser o seu parente, pode ser o seu irmão na igreja, pode ser um colega de trabalho. Mas a palavra de Deus vai dizer: não lance injúria contra o seu próximo. Não o insulte, não o ridicularize, não escarneça dele, porque essa não é a atitude de alguém que quer, de fato, habitar no céu com o Senhor. Eu sei, queridos, que muitas vezes, com o convívio próximo, que às vezes as circunstâncias da vida, elas nos trazem, seja no trabalho, seja na família, seja na igreja, a gente às vezes, no convívio próximo com os nossos colegas, parentes, amigos, a gente acaba vendo coisas, vendo inconsistências, vendo dificuldades, mas a gente precisa ter sabedoria para não usar isso para injuriar o nosso próximo. O convívio pode, de fato, aproximar pessoas, mas paradoxalmente também pode afastar pessoas. O que jura com dano próprio e não se retrata ainda no verso 4, a ideia aqui é de alguém que fala a verdade, mesmo que essa verdade possa trazer prejuízos para ela, mesmo que ela seja pressionada, não é? Mas ela vai sustentar aquilo que ela fala. Ela fala e ela arca com as consequências. A verdade, meus queridos, é algo sério. É algo que não pode ser modificado simplesmente ao nosso bel prazer, ou quando não nos convém, ou quando eu estou em perigo, eu estou pressionado. Não, a verdade, ela deve ser dita sempre. O nosso grande compromisso é com a verdade. Não devemos ser pessoas inconstantes, dúbias, falsas, porque assim nós não vamos glorificar a Deus. E por fim, queridos, veja, depois de falar do viver e do falar, o salmista aqui menciona aqui a conclusão. Não é? Quem deste modo procede não será jamais o quê? Abalado. O salmista afirma que quem procede assim, de acordo com estes princípios, em tempo algum será abalado, em tempo algum escorregará, andará vacilante, cambaleante. Não, mas ele vai andar seguro nas veredas do Senhor. E é interessante porque a pergunta lá do início é respondida aqui no final. Quem habitará no santo monte do Senhor? Esse que de fato vive e fala com integridade. Este salmo, queridos, ele de fato, ele é extremamente maravilhoso e nos ensina lições preciosíssimas. Mas eu queria perguntar a você, como é que você se sente quando você lê esse salmo? Como é que você se sente diante de tais afirmações,
de tais demandas, você se sente suficiente para essas coisas? Eu acredito que não. Eu também não me sinto suficiente para essas coisas. Este salmo revela de forma cabal a nossa impossibilidade de atender a todas essas exigências perfeitamente. Quem é que pode habitar por si mesmo no templo santo do Senhor? Certamente nenhum de nós, ninguém cumpriu o ideal de integridade perfeita deste salmo, a não ser um. Quem? O Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo. Nós somente podemos, de fato, nos tornar cidadãos dos céus por meio dos méritos de Cristo, porque de fato Ele viveu integramente, Ele falou integramente, Ele conquistou uma justiça perfeita para aqueles que nele crê. E veja, esse salmo não está dizendo, olha, você precisa fazer isso para você poder alcançar a salvação. Não. De fato, essas atitudes, elas são evidências de que nós já fomos salvos. Não por nossos méritos, mas pelos méritos daquele que cumpriu tudo que a lei manda, tanto no que diz respeito a praticar a lei, como sofreu o castigo da lei em nosso lugar. Ele, o Senhor Jesus Cristo, é quem de fato nos promete que nós vamos habitar com Ele. Veja, lá em João 14, do verso 1 ao 3, ele diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu não vou-lo teria dito, pois vou para preparar-vos um lugar. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei. É por causa dele que nós poderemos habitar no santo monte do Senhor, no santo templo do Senhor, na eternidade, glorificados. Mas e aí, pastor, então quer dizer que já está tudo resolvido? Não. Eu disse, o Salmo não está ensinando que você deve fazer essas coisas para ser salvo, mas elas são evidências de que você foi salvo. Então, você não vai pensar, então Cristo fez tudo e eu não preciso fazer nada. O que é que eu preciso fazer? Viver de forma íntegra. Viver de forma compatível com a salvação que você recebeu. Como é que seria esse viver íntegro? Vamos recordar aqui de forma resumida, sintetizada e sumariada. Esse viver de maneira íntegra diante de Deus é quando você pratica a justiça, quando você vive em harmonia com os preceitos da lei de Deus, quando você não pratica o mal contra o próximo, antes você busca fugir da aparência do mal e busca praticar o bem para com ele, quando você despreza o réprobo, quando você não admira e não deseja o modo de viver do ímpio, antes despreza esse modo de viver, mas por outro lado, você é alguém que reconhece o valor daqueles que honram e temem ao Senhor, e a esses você honra. Você é alguém que é guardado e que busca ser guardado da ganância, evitando enriquecer às custas das dificuldades alheias. Evita enriquecer explorando o próximo. Quando nós não aceitamos suborno para prejudicar outra pessoa. Essa é a maneira como nós vivemos como nós procedemos de maneira íntegra aqui nesta vida. Mas e segundo, a integridade também deve ser evidenciada na minha e na sua vida no falar. Devemos falar a verdade de coração, falar a verdade em amor com o nosso próximo.
não é simplesmente você falar, eu falo a si mesmo porque eu sou verdadeiro. Quando você age assim, você já demonstra que a sua atitude não é uma atitude piedosa, porque nós devemos aprender a falar a verdade em amor. Também devemos usar a língua com sabedoria. Isso significa não difamar ao próximo, não lançar injúria para com o nosso vizinho. Na verdade, que você possa pregar o evangelho para o seu vizinho. Ser sábio no falar significa também, queridos, falar a verdade, ainda que venhamos a sofrer as consequências por conta disso. O viver em integridade, meus queridos, é o viver coerente com a nossa nova natureza em Cristo. Ainda que você não seja perfeito, mas você vai se esforçar para viver coerentemente com aquilo que você já é em Cristo Jesus. Um salvo, um habitante da pátria celestial. Que Deus nos abençoe. Amém.